Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai começar a trabalhar com a parte de nomenclatura de compostos orgânicos. Lembrando que no nosso canal você já tem aulas de hidrocarbonetos e aula de algumas funções oxigenadas. Então hoje a gente vai trabalhar com essas funções orgânicas que já estão presentes no nosso canal no YouTube. Ok? Beleza. Então eu vou começar a trabalhar com a parte de hidrocarbonetos. Nós já sabemos lá na nossa aula que hidrocarbonetos são todos os compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. E aí eu tenho hidrocarbonetos de cadeia aberta saturada, aberta insaturada. Um hidrocarboneto de cadeia insaturada é quando você tem dupla ou tripla ligação entre carbonos. Já o hidrocarboneto de cadeia saturada é todo hidrocarboneto que possui apenas ligações simples entre carbonos. Então, é importante que tenhamos essa diferença na nossa cabeça, porque na nomenclatura a insaturação ela é prioridade no momento em que você for numerar. Já quando a gente começa a falar de hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta, que são os alcanos, quem manda nessa estrutura química é o radical ou a ramificação. Normalmente vamos numerar da extremidade mais próxima do menor radical. Então, o menor radical existente dentre todos é o que a gente define como metil. É o radical de um carbono, mais a terminação il ou ila. Então, metil ou metila. O seguinte seria o etil ou etila, com dois carbonos, propil ou propila e assim sucessivamente. Com isso, eu tenho a minha primeira estrutura, que é um alcano ramificado. Você vai perceber que nessa estrutura eu tenho ramificações de tamanhos distintos. E aí eu começo a numerar da extremidade mais próxima do meu menor radical. Então, nesse caso, aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho um etil, aqui eu tenho um metil. E aqui eu tenho o isopropil. Muniz, vamos pensar numa coisa? Como é que você definiu essas ramificações? A partir da determinação da minha cadeia principal. Qual é a cadeia principal? É a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono e o maior número de ramificações. Isso se for um hidrocarboneto de cadeia saturada. Se for um hidrocarboneto de cadeia insaturada, além da cadeia principal precisar conter o maior número de carbonos e o maior número de ramificações, é necessário também que ela possua a insaturação, seja ela dupla ou tripla. Tranquilo até aí? Beleza. Então, eu começo a numerar a minha cadeia a partir da extremidade mais próxima do menor radical. Ó, 1, 2, 1, 2, 3. Então esse cara aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. Tá lá. Numerei a minha estrutura a partir da extremidade que está mais próxima do meu menor radical. E aí perceba, para que eu dê a nomenclatura desse composto, nesse caso eu posso ter duas formas possíveis e muito usuais de encontrarmos tanto em livro didático quanto em vestibulares. Eu posso dar nomenclatura a partir da ordem alfabética ou a partir do radical de menor tamanho. É o que nós chamamos de a nomenclatura a partir de ordem alfabética ou a nomenclatura por complexidade de radicais, do menor radical para o maior. Tranquilo até aí? Perfeito. Nesse caso, eu vou trabalhar como a maioria dos vestibulares vem trabalhando, sempre em ordem alfabética. Tranquilo? Show! Então vamos lá. Ó. Aqui, ordem alfabética, etil. Aí é importante que você se atente para alguns detalhes. Toda vez que você for colocar a posição do teu radical através do número e o nome do cara, entre o número e o nome você vai colocar um hífen. Se você tiver dois ou mais números seguidos, aí depois você coloca o radical, entre os números você vai colocar vírgula. Número e palavra, hífen. Não se esqueça desses detalhes. Então vamos lá. Ó. Nesse caso, eu colocaria 3 etil
Depois, 4 isopropil. Logo em seguida, 2,5. É importante que você lembre que aqui, ó, tem um hífen, tá? Porque não deu espaço, mas é tudo seguido. 2,5 de metil, mais o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal é EPT. Como eu só tenho ligações simples, AN, e por ser um hidrocarboneto, O. Então esse composto seria o 3-etil, 4-isopropil, 2,5-dimetil-heptano. Tranquilo? Vamos ver o exemplo de baixo, que deixou de ser um alcano e passou a ser um alceno. Se liga, todos os primeiros compostos que eu estou colocando, todos eles são hidrocarbonetos. Tranquilo até aí? Só que aí, perceba, se atente que esse hidrocarboneto é um hidrocarboneto insaturado, tem uma ligação dupla aqui, ó. Então essa ligação dupla eu começo a numerar da extremidade mais próxima da insaturação, porque é ela que vai definir para você o composto, a característica do composto. Então aqui você tem, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Aí se atente para um detalhe. 5, 6, 5, 6. Se eu numerar para baixo, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter menos radicais. E o Muniz comentou logo no início da nossa videoaula que a minha cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos, precisa conter a minha insaturação e, além disso, ela precisa ser a mais ramificada possível. Porque quanto mais ramificações, menos complexas serão esses radicais. Se menos complexos serão esses radicais, mais fácil será para você dar nomenclatura, mesmo que ela possua um número de radicais maior. Essa denominação é a denominação IUPAC, Instituto de Química Pura e Aplicada. Tranquilo? Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, 5, 6. Nesse caso, aqui eu tenho etil, que é o radical com 2 carbonos, e aqui eu tenho o metil, que é o radical com 1 carbono. Tranquilo até aí? E aí você se liga numa coisa. Como é que eu vou dar nomenclatura? Eu dou a nomenclatura sempre a partir do radical em ordem alfabética, como eu já usei na parte de cima. Então, nesse caso, aqui eu vou começar pelo etil e logo em seguida o metil. Isso se eu usar a nomenclatura em ordem alfabética. Se eu for usar a nomenclatura em complexidade de radicais, é do menor radical para o maior radical. Nesse caso, ficaria 4 etil, 5 metil, cadeia principal X. Perceba que existe uma dupla entre o carbono 1 e o 2. Então, para eu localizar a posição da dupla, é o menor índice. Então, 1 N. N porque é uma dupla e O por ser um hidrocarboneto. Legal? Beleza. Aí, então aqui você tem um alcano. Deixa eu colocar aqui em destaque para você, ó. Função, obviamente, hidrocarboneto. Ó, hidrocarboneto, alcano. Esse aqui, ó, hidrocarboneto, alcenos. Vale lembrar que os alcanos são definidos como alcanos ou parafinas e os alcenos são definidos como alcenos, alquenos ou olefinas. Tá bom?
Beleza. Aí, no terceiro exemplo, eu tenho um hidrocarboneto também, porém ele tem uma característica diferente, ele tem uma ligação tripla. Essa ligação tripla nós definimos como alcino. É um composto de cadeia alifática com uma ligação tripla. Então esse composto é o alcino. Eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima dessa insaturação. Nesse caso, a extremidade da direita. Então, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, pelo mesmo motivo, eu sou obrigado a descer para que eu tenha o maior número de radicais. 8. E aí aqui tanto faz ir para a esquerda ou para a direita. 9. Quais são os radicais que eu tenho? Ó, metil, metil, etil e metil. Se liga então que esse hidrocarboneto alcinos ou alquinos. Alcino, alceno, alcadieno, ciclano, cicleno são subfunções. A função orgânica é um hidrocarboneto. Então, nesse caso, qual seria a nomenclatura do composto? Então, 7, etil, depois 2, 6, 8, 2, 6, 8, trimetil. Muniz, por que trimetil? Porque eu tenho 3 grupamentos do tipo metil no mesmo composto. Aqui ficou dimetil porque eu tenho 2 grupamentos. Se eu tivesse 3 tri, se eu tivesse 4 tetra e assim por diante. Então, trimetil, nome da cadeia principal, non. Posição da tripla. A tripla está entre o carbono 3 e 4, então você vai colocar o menor índice. Então, 3. Ino. In porque é uma tripla e O por ser um hidrocarboneto. Fechou? E aí vamos para o último exemplo de hidrocarbonetos, que trata-se de um alcadieno, ou apenas definido como dieno. Ó, aqui também trata-se de um hidrocarboneto, alcadienos ou dienos. Tá lá. E aí você vai numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Só que perceba que nesse exemplo, a insaturação está equidistante das extremidades. Então o que vai desempatar vai ser o radical de menor tamanho. Se você tivesse uma insaturação mais próxima de uma extremidade do que a outra insaturação, você ia começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação em questão. Então nesse caso, aqui você tem 1, 2, 1, 2. As insaturações estão equidistantes das pontas. Agora vamos ver os radicais. Metil no carbono 2 e no carbono 2 aqui não tem nenhum radical, então eu começo a numerar da direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Perceba que, se você descer, você vai ter o maior número de ramificações, porém as duas insaturações não estarão contidas na mesma cadeia principal. Então você é obrigado a seguir, porque a insaturação ela tem maior prioridade do que o número de ramificações. Então nesse caso, 5, 6. Então, com isso, quais seriam os radicais? Aqui você teria o metil. Aqui você tem o metil. E aqui você tem o isopropil. Ok? E aí, lembrando que você está usando a nomenclatura e o PAC a partir da ordem alfabética e não da complexidade de radicais. Ambas estariam corretas, só que você está usando a partir da ordem alfabética. Então, se a partir da ordem alfabética, isopropil e dimetil. Só que perceba, esse di não faz parte do nome do radical. O di só está determinando para você o número de repetições. Então ele não vai entrar na ordem alfabética, porque o nome do radical é metil e não dimetil. Então nesse caso ficaria 4
isopropil. Depois, 2,3-dimetil. 2,3-dimetil. Logo em seguida, a cadeia principal. X, claro que tem um hífen aqui. X. Aí, a insaturação está nos carbonos. As insaturações estão nos carbonos 1, 2 e 5, 6. Então você vai colocar os menores índices. Então, X, hífen, 1,5 diano. Ah, Muniz, eu já vi a nomenclatura com o número fora do nome. Tá correto? Tá correto. Então eu poderia botar, ó, 1,5 hexadieno. Ok? Esse A, esse hexa, esse Azinho do hexa, ele é apenas como se funcionasse como uma vogal de ligação. Não tem definição química alguma. Legal? Então, com isso, a gente começou a trabalhar com a parte de nomenclatura de compostos orgânicos. Eu vou dar uma pausa aqui para que eu consiga apagar o quadro, fazer novas funções, novas cadeias, para que a gente continue a